1 Reis, capítulo 22. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo à peleja em Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei à peleja contra Ramote Gileade, o deixarei de ir. Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, por quem consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Esse é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com esse escornearás os ciros, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E, vindo ele ao rei, esse lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales, senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor, e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás, e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias
filho de Quenaná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais: Ouvi isto vós, todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traze as suas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordens aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Certamente esse é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então um homem entesou o arco, e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel, por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro, defronte dos ciros, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: Cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam-lhe o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor havia dito. As prostitutas banharam-se nessas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e à casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá, e o poder que mostrou, e como guerreou, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais, que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis, para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria,
no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. O segundo livro dos Reis. Capítulo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, e consultai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias Tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e disse-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cume do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50, teus servos, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filho. Quanto aos mais atos de Acasias,
E ao que fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Segundo Reis, capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e lhe disseram: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tivesse levado e lançado em algum dos montes, em algum dos vales. Porém ele respondeu: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhe disse: Enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse: Não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis a essas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade.
Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu havia dito. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou, em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Segundo Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros, e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: Subirei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: Por que caminho subiremos? Respondeu ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam o cinto,
desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantou-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: Isso é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, há presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Aresete ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali, e voltaram para a sua própria terra. Segundo Reis, capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em tua casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama essa sunamita. Chamando-o a ele, ela se pôs diante do profeta. Este havia dito ao seu moço: Dizei-lhe: Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama-a. Chamando a ele,
ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse seu pai: ai, a minha cabeça! Esse disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem? Contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, e lhe deu aviso, e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo, a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal-Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada,
e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe-os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Segundo Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida, ou dá-la, para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te, ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também
me tenho de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele, e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve.